Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para mais uma aula de geografia, tudo bem? Nós temos como objetivo compreender o processo de industrialização no Brasil. Bom, gente, nós vamos iniciar aqui a discussão do percurso 9, né, do nosso livro. Então, uma coisa importante para nós entendermos sobre o processo de industrialização no Brasil refere-se, né, o seu surgimento, né, gente? Quando nós falamos de industrialização, nós temos que entender, gente, que até o início do século XX, o Brasil ainda não havia se industrializado. Havia, sim, algumas ações de industrialização, mas não podemos dizer que o Brasil era industrializado, né? Em 1899, de cada 1.000 brasileiros, somente 4 trabalhavam em indústrias. Imagine aí, a cada 1.000 pessoas, somente 4 trabalhavam nas indústrias, né? E eles se dedicavam, gente, principalmente à produção de bens de consumo não duráveis. O que é isso, gente? Bens de consumo não duráveis são tecidos, calçados e alimentos, ou seja, que não têm duração, né, a longo prazo. Bom, gente, os estudiosos entendem que foi somente a partir da década de 30 que o Brasil intensificou a industrialização, né? Por essa razão, o Brasil ele foi chamado de país de industrialização tardia. Por quê, gente? Porque se comparado a países como a Inglaterra, a França ou até mesmo os Estados Unidos, o Brasil ele começou a sua industrialização de forma tarde, porque esses países já tinham um desenvolvimento industrial bem maior, né? Principalmente a Inglaterra, que teve aí a Revolução Industrial, né, anteriormente. Vamos acompanhar agora o processo de evolução da industrialização brasileira. Bom, vamos começar logo aqui, bem no início do século XX. O que existia? Nesse período, gente, a agropecuária, né, que era aí o trabalho com a agricultura e a pecuária, a criação de gado, ele correspondia a cerca de 45% do produto interno bruto brasileiro. E a produção de café para a exportação era a principal atividade econômica do país, né? Os cafeicultores, que eram os donos das fazendas de café, eles dominavam a política e não tinha a industrialização entre as suas prioridades, até porque eles viviam de uma indústria eles viviam da economia do café nas grandes fazendas, né? Então eles não tinham interesse em desenvolver a indústria. Bom, gente, é importante nós compreendermos o que é o PIB. Bom, gente, como podemos observar aqui, o PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, equivale à soma dos bens e serviços produzidos em um país no período de um ano. Em geral, o seu valor é expresso em dólar, mas pode ser expresso na moeda nacional. No caso do Brasil, é expresso através do real, né? Como podemos observar a partir do gráfico, no ano de 1920, né, na década de 1920, parte dos ganhos tidos com a venda do café passou a ser investido na criação de bancos e de indústrias, né? Bom, gente, mas o que a gente precisa entender é que foi aqui na década de 30 e a década de 40 o período que teve um grande desenvolvimento industrial no país, gente, porque nesse período quem governava, né, o presidente que estava governando se chamava Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele criou uma política muito interessante. O Brasil, gente, os cafeicultores, né, que eram os donos das fazendas de café, eles perderam seu poder político. E o governo e os investidores se voltaram para a criação das indústrias. Então, teve um grande interesse aqui, né, para a questão das indústrias. Bom, gente, e no ano de 1941 foi fundado a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E essa companhia, gente, ela foi importantíssima para o desenvolvimento industrial do Brasil. Não só ela, né, como outras indústrias também, criadas pelo governo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, gente, ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, como eu já falei, né? Ele criou também, no seu período de governo, ele criou a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é conhecida apenas como Vale, e elas trabalham, gente, com minério de ferro e a sua transformação em aço.
né? E ele criou também, né, investiu aí no setor de energia, criando a Eletrobras, e posteriormente ele criou essa empresa que existe ainda hoje, que é a Petrobras, né? Que trabalha aí com a produção do petróleo. Então, esse período é considerado, né, por muitos como um dos períodos que mais contribuiu para a indústria no país, né? Por quê, gente? Porque o governo, ele investiu em quê? Na indústria de base e na substituição de importações. O que seria a substituição de importações, gente? Ela é o quê? É quando o governo, ele passa a investir no mercado interno, e quando ele exporta menos, né? Quando ele traz menos produtos de fora e produz no seu país. Então, nesse período, um dos grandes objetivos do governo era esse. Então, gente, durante a década de 40, por exemplo, então o Brasil, ele se beneficiou um pouco nessa questão, porque enquanto a maioria dos países do mundo estavam em guerra, o Brasil estava produzindo, né, investindo na sua indústria. Bom, gente, e um período importantíssimo para a indústria no Brasil é a década de 50, gente. Nesse período, a população urbana ela cresce e a indústria se diversifica, atuando em setores como naval, químico, farmacêutico, automobilístico e de eletrodomésticos, com um grande crescimento da participação das empresas transnacionais. Nós vamos ter também, gente, durante a década de 50, o presidente chamado, agora não é mais Getúlio Vargas, e sim Juscelino Kubitschek, que ele vai criar um programa que se chama Plano de Metas, que ele dizia que ia industriar o país em 5 anos, ele ia industrializar o Brasil em 5 anos. Então o nome do programa dele era 50 anos em 5. E o Juscelino Kubitschek, ele investiu muito também na industrialização do Brasil, né? Ele vai criar, então não era apenas industrializar, era industrializar e interiorizar o país. Então ele investiu muito aí na construção de Brasília, que tirava a capital do Rio de Janeiro e transferia ela para o centro-oeste do país. Então ele sai do sudeste e vai para o centro-oeste, naquela região ali tinha poucos habitantes, né? Então, além da construção de Brasília, gente, foi criado também várias rodovias, né, várias estradas que ligavam o Brasil de ponta a outra, né, ligavam as regiões do Brasil. Uma das grandes estradas da época, gente, foi a Belém-Brasília, né, que ligava Brasília a Belém. E essa estrada ligava a região, né, do centro-oeste à região norte. Então aí também foi importantíssimo também. E o governo JK, ele investiu muito também na produção da indústria automobilística. Bom, gente, e durante a década de 60, né, depois de 2 décadas de forte crescimento da economia brasileira, começou a desacelerar enquanto os problemas políticos aumentavam. Nesse período, ocorreu o golpe civil-militar e trouxe algumas peculiaridades para a indústria brasileira, né? Na década de 80, gente, o Brasil viveu dificuldades de obter novos equipamentos de crédito do governo. O governo estava instável econômico e politicamente. Marcaram o período conhecido como a década perdida para a economia brasileira. Na década de 90, gente, com a economia mais estável, alguns segmentos industriais voltaram a crescer. Outros, porém, tiveram dificuldades para superar a concorrência dos produtos importados após a abertura do mercado na década de 1990. Bom, de modo geral, né, nós temos 3 fases, de 1900 a 1930, período em que a indústria tinha baixa participação na economia do país, né, 11% e 15% do PIB. Nesse período, a exportação de café era a principal atividade econômica do Brasil, né? O Brasil, ele produzia café para exportar para fora.
Já a partir da década de 30 até a década de 80, nós temos um período de crescimento industrial com forte atuação do Estado no processo de industrialização. Esse período, gente, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, investiu muito na industrialização do país. E o terceiro período, né, vai aí da década de 80 aos anos 2000, aí passando do século 20 para o século 21. O que aconteceu nesse período? Foi um período de queda relativa da participação industrial na economia do país, que era explicada pela instabilidade econômica desse período e pela acirrada concorrência a que foi submetida a indústria nacional diante de produtos importados e por sua baixa competitividade em razão de seu atraso tecnológico. Então, nesse período, gente, o Brasil ele perdeu muito na concorrência mundial, porque ele não tinha grandes investimentos em tecnologias para concorrer com as grandes empresas transnacionais que estavam adentrando o país, né? E uma coisa que nós podemos observar é que durante todo esse período de industrialização no Brasil, conforme vocês podem ver aí na página 82, né? A industrialização, ela se concentrou, gente, na região sudeste, né? Principalmente nas regiões metropolitanas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, com o decorrer do tempo, a industrialização ela também se concentrou em outros estados, em outras regiões do Brasil, como a criação da Zona Franca de Manaus, na região norte, como um forte investimento na região nordeste, mas de modo geral, a concentração das indústrias ela se localizou aí na região sudeste. Não é à toa que a gente percebe muitos fluxos migratórios para essa região ainda hoje, para essas duas cidades ainda hoje, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, e para concluir, qual é a importância, né, da atividade industrial? Vocês já pensaram sobre isso? Bom, gente, além dela fornecer produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano, a atividade industrial ela é uma fonte de emprego e estimula outras atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o setor de serviços e o quarto setor, né, que aí inclui a pesquisa científica e tecnológica. No século XXI, aí, com o governo Lula, ocorreu um forte investimento aí na construção das universidades. E essas universidades elas vêm contribuindo com esse desenvolvimento do quarto setor, que está envolvendo aí a pesquisa científica e a tecnológica, né? Então, gente, para concluir, nós vimos nessa aula as 3 fases gerais da industrialização no Brasil, a importância da industrialização no Brasil. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.